e eu quero compartilhar com você nesse momento. Se você tem a sua Bíblia aí junto com você, você pode abrir. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, verso de número 21, assim está registrado na palavra de Deus. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Eu repito, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Queridos irmãos, amigos que estão ligados conosco nesse momento, nessa programação, essa palavra, ela veio ao meu coração para esse momento em que vivemos, para esse instante, em que não apenas uma nação, não apenas um estado, mas sim todo o mundo está enfrentando. Essa palavra veio ao meu coração como uma flecha, e eu gostaria que esta palavra também entrasse no seu coração, porque o contexto que o profeta Joel estava vivendo, dentro desse período, dentro desse momento, na palavra de Deus, era um contexto também um tanto quanto negativo, desfavorável. Por quê? Porque se você olhar para as páginas da Bíblia, você vai perceber que Israel havia passado por um momento de dificuldade no que tange a sua economia. A história vai relatar que uma praga havia passado pela nação de Israel. E o que é interessante de analisarmos, de observarmos na palavra de Deus, é que o que aconteceu com a nação mexeu em áreas como a área econômica, a área espiritual, a área material, e fez com que um momento de grande sofrimento viesse sobre a nação de Israel. Só que o que eu acho mais interessante, querido amigo, você que me ouve nesse momento, é que em todos os momentos de dificuldade, Deus sempre tem uma resposta. Deus sempre tem uma palavra. Deus sempre tem uma orientação. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus, Ele nunca nos deixará passar por um momento de dificuldade, enfrentar um momento de adversidade, sem uma orientação, sem uma direção. E o que eu acho mais tremendo, é que no meio desse caos em que estava Israel, nesse contexto aqui do profeta Joel, a Bíblia diz que o profeta se levanta com uma palavra, ele se levanta com um conselho, ele se levanta com uma orientação, e dentre todas as palavras que compõem a profecia do seu livro, no capítulo 2, no verso 21, esse texto saltou aos meus olhos, e eu quero meditar com você sobre isso. Ele diz, no meio desse caos, no meio desse grande problema, eu tenho uma palavra: não temam, não fiquem com medo, mas se alegrem, porque o Senhor faz grandes coisas. Vamos pensar nisso? A primeira expressão do profeta é: não tenham medo. Aí você diz assim, pastor Cleiton, como não ter medo em um momento de dificuldade? Como não ficar com medo diante de uma crise, diante de uma adversidade, diante de um cenário negativo, complicado? Talvez você possa estar se perguntando agora. Eu também me fiz essa pergunta: como não temer o dia de amanhã? Como não temer as adversidades que estamos passando e que possivelmente iremos ainda passar? Mas é a palavra de Deus, meus irmãos, é a palavra de Deus que está nos orientando a não temer. Você sabia que o medo, em muitos aspectos, ele é prejudicial? E falando abertamente
aqui nessa live, nessa transmissão, pela Bíblia Sagrada nós podemos observar que o medo, ele gera algumas consequências. Por exemplo, quando nós olhamos para segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, você vai poder acompanhar na sua casa. A Bíblia diz que Israel estava em guerra contra a Síria, e o texto bíblico nos revela, nos mostra, que o rei da Síria preparava o seu exército, fazia os seus planos de guerra, e quando ia executá-los, o texto diz que Israel já estava preparado. Aí o rei ficou em crise, e ele diz: quem no meu reino está revelando os meus projetos? Aí alguém diz para o rei: rei, ninguém é contra ti no teu reino. É que lá em Israel, lá na terra de Israel, tem um profeta, e esse profeta tem intimidade, tem comunhão com o Deus que eles servem. E sabe o que acontece? O Deus desse povo revela os seus projetos ao profeta, e ele passa ao rei deles, e quando nós vamos atacar, eles já estão preparados, e eles já sabem o que vai acontecer. Aí o rei, diz a Bíblia, que diz assim: então o problema é o profeta Eliseu? Então é simples de resolver, manda o meu exército cercar a casa desse cidadão, manda o meu exército ir até a casa dele, e vamos prendê-lo, vamos matá-lo. Diz a palavra de Deus, queridos irmãos, que assim se fez. O exército do inimigo foi até a casa do profeta Eliseu, chegaram à noite, acamparam a noite toda. De manhã, quando o ajudante do profeta, por nome de Geazi, vai sair porta fora, ele se depara com a casa cercada, ele se depara com uma situação desfavorável, e diz o texto bíblico que temeu, ficou com medo, voltou correndo para dentro de casa, e disse para o profeta: vamos perecer, não tem mais o que fazer, nos cercaram. E diz a Bíblia que o profeta, sabendo em quem confiava, orou a Deus e disse: Deus, abre os olhos do moço, para que ele veja. E a palavra diz que quando o moço voltou para fora, o inimigo ainda estava lá, o cenário complicado ainda era evidente, mas quando ele levantou os seus olhos, ele viu o exército de Deus, que estava ali para defendê-los. Pastor, a que conclusão chegamos diante dessa passagem bíblica? O medo daquele moço impediu de ver que Deus estava presente. Quem sabe o medo que visita o seu coração, diante de tudo que estamos enfrentando, talvez esse medo tenha impossibilitado os seus olhos de ver que Deus está presente. Quem sabe, querido amigo, você que me ouve nesse momento, que está aí sentado com a sua família, ou conectado no seu celular, acompanhando essa mensagem, talvez existem alguns medos que estão visitando a tua alma agora, o teu coração agora, e diante de tudo isso, você não tem conseguido ver Deus, você não está conseguindo perceber que Deus está presente e controlando todas as coisas. Pois bem, essa palavra nesse momento vai ao encontro do seu coração, e Deus está falando ao meu coração para liberar essa palavra sobre você. Deus ainda está no controle, Deus ainda está observando tudo, Deus está presente, mesmo o seu medo impossibilitando você de ver Deus. Escute isso, Deus está lá. Em outra passagem bíblica que me chama muito a atenção, no Evangelho de Marcos também, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam navegando, indo de um local para outro, e de repente veio uma tempestade. Você conhece muito bem essa história. O texto bíblico diz que a tempestade foi tão forte, o vento soprou tão forte, que eles ficaram preocupados,
E diz a Bíblia a expressão aterrados, ficaram aterrorizados, a ponto de pensar que iriam naufragar. E começaram a tirar água, e começaram a se desesperar. De repente, o texto bíblico diz que alguém vem andando por sobre as águas. Eu e você sabemos quem é: Jesus. Jesus veio andando por sobre as águas, e com a intenção de salvá-los, com a intenção de orientá-los. Só que quando eles olham para aquele homem que vem andando sobre as águas, a Bíblia diz que eles não entenderam e não reconheceram que era Jesus. Por quê? Eu te pergunto. Eles estavam dominados pelo medo. Eles estavam totalmente dominados pelo medo. E sabe o que aconteceu? Não viram Jesus. O medo impossibilitou aqueles discípulos de ver Jesus. Você entendeu? O medo pode impedir você de ver Deus aonde Ele está. O medo pode impedir você de ver a presença de Deus em uma situação contrária. Eu não estou dizendo que o cenário em que nós estamos vivendo não carece de termos sim alguns medos, só que nós não podemos deixar esse medo nos dominar. Nós precisamos ter certeza e convicção de uma verdade. Qual, pastor? Deus, Ele é muito maior, e Ele está acima de todo e qualquer medo que possa estar visitando a tua alma. No contexto do profeta Joel, a Bíblia diz: o profeta se levanta no meio do caos, no meio de um momento complicado na economia de Israel, e ele diz: não temam, mas se alegrem. Você percebeu? O profeta está pedindo ao povo para fazer uma substituição. Substitua o medo por alegria. Substitua o pavor por fé. Substitua a descrença por esperança. O profeta pede ao povo: faça uma substituição. E eu acho isso muito fantástico, porque é o que Deus pede para nós nesses dias. Faça uma substituição. Substitua o medo que visita o teu coração por paz. Substitua a aflição que está na tua alma por fé. Substitua a crise que talvez visita a sua alma nesse contexto em que vivemos por uma esperança que está totalmente fundamentada nele. E o que eu acho mais interessante, querido amigo que me ouve nesse momento e nos acompanha através dessa transmissão, é que o profeta, ele diz: não tenham medo, mas se alegrem. Talvez você pode estar dizendo: pastor Cleiton, como me alegrar? Me dê motivos para substituir medo em alegria. Eu vou te dar pelo menos um. Você foi alcançado pela graça. Você foi alcançado pelo amor de Deus. Você foi alvo de um amor incondicional. Esse é o motivo que você tem para se alegrar, amigo. Esse é o motivo que você tem para se alegrar, meu irmão, minha irmã, que me ouve, que me assiste nesse momento. Pastor, me dê motivos para me alegrar num momento tão complicado. Eu te dou um motivo para você se alegrar. O teu nome está escrito no livro da vida, e ninguém poderá retirá-lo. Você é salvo, você é herdeiro do céu. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui nesse momento. Eu sinto a presença de Deus falando conosco através desta palavra. Faça uma substituição. Substitua o medo por alegria. Só que o profeta Joel, para a gente caminhar para o final, para sintetizar, o profeta Joel, ele dá um motivo para se alegrar. E ele fala assim: olha, o momento é complicado, o momento é desfavorável, verdade, mas não tenham medo, se alegrem, porque o Senhor faz grandes coisas. Vamos pensar nisso para encerrar. O Senhor, o alvo da sua alegria tem que ser o Senhor. O que tem que gerar alegria no seu coração é saber que você está nas mãos do Senhor. O que tem que gerar alegria no seu coração, querido amigo, é saber que Deus está no controle de todas as coisas, inclusive da sua casa,
inclusive da sua família. Aí ele diz: o Senhor faz. Você percebeu que o verbo fazer aqui está conjugado no presente? Como assim, pastor? Ele diz: o Senhor faz. Se tivesse no passado, o versículo estaria assim: o Senhor fez grandes coisas. Se tivesse conjugado no futuro, o verbo estaria assim: não temam, se alegrem, porque o Senhor fará grandes coisas. Mas não, o texto bíblico diz: não temam, se alegrem, porque o Senhor faz. Quando a Bíblia conjuga o verbo fazer no presente, a Bíblia está me dando a liberdade de pensar que o Deus que fez ontem, faz hoje e continuará fazendo amanhã. Não existe um instante, não existe um dia, não existe um momento na história da sua vida ou da humanidade que Deus não esteve presente e atuando. E quando o profeta vai encerrar, ele diz: não temam, se alegrem, porque o Senhor faz, e o que Ele faz não são pequenas coisas, aleluia. O que Ele faz não são coisas medianas, não, o que Ele faz são coisas grandes. Querido amigo, querido irmão, você que me ouve, que me assiste agora, em simultâneo, ou você que está assistindo essa mensagem posteriormente, deixa eu dizer uma coisa para você: o Deus que nós servimos, Ele opera grandes obras e de maneira constante. Eu encerro essa breve meditação dizendo para você o seguinte: não invalide o que Deus fez no passado e o que Ele pode fazer no futuro por causa de um presente negativo. Não invalide todas as ações da mão de Deus do passado e o poder que Ele tem para operar para o futuro, simplesmente pelo caos momentâneo, pela crise momentânea que está instaurada. Não, Deus tem poder para transformar, para mudar, para direcionar e para abençoar. Eu encerro dizendo a você o seguinte: olhe para a Bíblia, olhe para os profetas bíblicos, olhe para Jesus, viva uma vida e um momento de oração com Deus diário, porque tudo isso vai afastar pensamentos negativos, traumas, medos para longe de você, e você vai fundamentar a tua vida em uma esperança plena, e você vai entender que Deus tem cuidado de você. Eu encerro orando por você. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero apresentar a Deus a sua casa, a sua família, a sua vida material, a sua vida espiritual. Quem sabe você diz: pastor, essa palavra veio ao meu coração. Eu acordo com medo, vou almoçar com medo, vou dormir à noite com medo, o medo está no meu coração, eu não sei o que eu faço, porque eu não sei como será o dia de amanhã, eu não sei como será o mês que vem. Ei, descansa o teu coração, assim como Deus está contigo hoje, no teu amanhã Ele também estará, no mês que vem Ele também estará, e assim nós devamos viver a nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra, confiando plenamente no Senhor. Se você pode, feche seus olhos, permita-me orar pela sua vida nesse momento. Pai, eu quero orar e apresentar cada um dos meus irmãos que ouviu esta breve mensagem. Pai, o profeta Joel, nesse contexto, estava passando por um momento também complicado. Uma praga veio sobre a nação de Israel e devastou plantações, devastou a economia e mexeu até na espiritualidade das pessoas. Mas no meio daquela crise, o Senhor levantou Joel com uma palavra, e ele abriu a boca e disse: meus conterrâneos
povo, nação, terra, não temam, mas se alegrem, porque Deus está fazendo grandes coisas. E é esta palavra, Senhor, que eu libero para todas as pessoas que estão acompanhando esse culto online em suas casas, impossibilitadas de sair, impossibilitadas de vir ao templo, impossibilitadas de voltar às suas atividades e à sua rotina normal. Eu quero orar e pedir que todo medo seja dissipado. Eu quero orar e pedir para que toda aflição caia por terra, e que uma alegria, Senhor, aleluia, a alegria da salvação, a alegria de saber que as tuas mãos estão sobre nós, a alegria de saber que tu estás no controle de tudo, venha preencher o meu coração e o coração de quem me ouve e me assiste agora. E em nome de Jesus, que os teus feitos do passado continuem atuando, continuem sendo feitos hoje, Senhor, e que no amanhã a tua bênção continue sobre nós, da mesma forma que em todos os momentos da nossa vida. Assim nós oramos e apresentamos cada homem, cada mulher, cada irmão, cada irmã, cada membro da família AD Blue que está sintonizado agora, que a tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe.